Amém, meus irmãos? Graça e paz. Então, hoje nós vamos direto ao assunto. Hoje é o nosso módulo 3, né? Para quem veio aí no primeiro e no segundo módulo, vimos muita coisa. Só que hoje, especificamente, é uma aula mais prática. Ou seja, uma aula que vai nos ajudar nas questões práticas do aconselhamento bíblico. E aí, antes de começar, eu gostaria de convidar os irmãos a orarem mais uma vez comigo, curvarem a cabeça e vamos pedir a graça do Senhor mais uma vez que abençoe essa aula. Pai, no nome santo de Jesus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Senhor Deus, a tua graça, pedindo o teu direcionamento, Pai, para que possamos te glorificar, te exaltar, Pai, e principalmente poder abençoar outras pessoas, Pai, através da tua palavra, através do aconselhamento bíblico, Pai. Ajuda-nos nesse sentido, Pai, que essa aula de hoje possa trazer nortes, Pai, para aquelas pessoas que estão desnorteadas no sentido do aconselhamento bíblico. No nome santo de Jesus, Pai, ajuda-nos e seremos ajudados por Ti. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá, então? Deixa eu ligar aqui. O objetivo da nossa aula de hoje, como eu falei no início, é um objetivo bem prático. O objetivo é treinar o conselheiro no processo prático da sessão de aconselhamento. Ou seja, a aula de hoje tem o objetivo de capacitar vocês, porque como nós pressupomos que quem está aqui hoje é pessoas que querem ajudar outras pessoas através do aconselhamento bíblico. Então nós já temos esse pressuposto em mente. Então eu sei que aqui já existem conselheiros bíblicos no nosso meio, já tem pessoas que são conselheiros bíblicos que estão aqui para se capacitar ainda mais, mas tem outros que ainda não, que estão aprendendo, né, que querem aprender a prática do aconselhamento bíblico. Então, este módulo capacita os conselheiros a conduzir sessões com habilidade bíblica, compreendendo as etapas fundamentais do método noutético. Amém? Então, esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Então, qual é o nosso desafio prático da aula de hoje? Eu vou ir direto ao assunto, tá? Tem muita coisa para ser dita, mas eu vou direto ao assunto. Por exemplo, nós já sabemos o que é aconselhamento bíblico noutético. Foi a primeira aula que o pastor André ministrou aqui pra gente. Então nós já sabemos o que é isso, já passamos sobre isso. É lógico que não exaustivamente, não é? Porque no tempo que nós temos não dá para trabalhar isso de forma exaustiva. Mas nós já aprendemos. Na aula passada nós aprendemos sobre antropologia bíblica e o homem, certo? Quem está lembrado aí? Levanta a mão. Amém, né? Nós somos dicotômicos, tricotômicos ou somos uma unidade total, né? Amém. Numa linguagem mais psicologizada, né? Unidade psicossomática, né? Vocês aprenderam esses nomes difíceis aí. Tiagão, né, Tiagão? Hoje, Tiagão, não vai ter tricotomia, não vai ter trigonometria. Hoje vai ser prática. Então nós vimos isso. E hoje, no meio da caminhada cristã, nós nos deparamos com muitas pessoas que já sabem também muita coisa, muita teoria, e ela tem o desejo de ajudar pessoas com a palavra de Deus, mas elas não sabem como fazer na prática. Como que eu vou aplicar todo esse conhecimento na hora do aconselhamento bíblico? Eu também acredito que o pastor André explicou, na primeira aula eu não pude vir, mas sobre o aconselhamento formal e o aconselhamento informal, não é? Então, todo mundo viu sobre isso, né? E o que fazer, então, no aconselhamento formal? O que fazer, então, quando eu vou trabalhar de forma mais formal? Então, muita gente não sabe como aplicar todo esse conhecimento na prática. Como que eu vou começar ali? Começo por onde? O que eu falo? O que eu faço? E essa aula de hoje, ela tem esse objetivo, né? Ou seja, o desejo existe, mas não o saber fazer. Muita gente tem esse desejo de ajudar as pessoas com aconselhamento bíblico, mas não conseguem colocar isso em prática. E esse é o objetivo de hoje. Então, meus irmãos e irmãs, eu peço que prestem bastante atenção nos passos. Eu estou usando como referência para essa aula, nós temos uma biblioteca ali, tá, pastor? Uma livraria hoje. Nós não estamos ganhando nada com esses livros, tá, gente? É só o preço de custo mesmo do pastor Alex, um amigão nosso. Esse livro aqui que eu estou usando de base para a aula de hoje não está ali, infelizmente.
Mas, ó, é obrigatório, tá? Para você que é um conselheiro bíblico, esse livro aqui é obrigatório. Elementos fundamentais do processo bíblico de mudança. Esse cara aqui, ele é aluno de Jay Adams. E alguns dizem que os alunos, eles aprendem muito bem com os professores, né? Alguns se tornam até melhores que os professores. Eu não vou dizer que ele é melhor do que Jay Adams, mas ele aprendeu bastante com Jay Adams e ele agradece muito ao Jay Adams por tudo que ele aprendeu. E esse livro especificamente, ele trata da questão mais prática do aconselhamento bíblico. Eu estou usando ele como base aqui. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é... Tiagão, traz só uma água para mim. O primeiro ponto que eu quero trabalhar para vocês é... Primeiro, é um passo fundamental na prática do aconselhamento bíblico. Qual é o passo fundamental? É a posição espiritual daquela pessoa que você vai aconselhar. Daquela pessoa que está buscando o aconselhamento. O Wayne Amek, que é o escritor desse livro aqui, ele diz o seguinte: não podemos aconselhar pessoas biblicamente se elas não forem crentes em Cristo Jesus. Os incrédulos não reconhecem a autoridade de Cristo ou da Bíblia e não sentem pesar por não seguirem os princípios ensinados pelas Escrituras. Então esse é o primeiro ponto. Não se assustem, já já vou explicar mais. Mas esse é o primeiro ponto que o conselheiro bíblico precisa saber. A posição espiritual do seu aconselhado ou daquela pessoa que te procura. Se essa pessoa é crente, o que você vai fazer? Você vai seguir em frente com o aconselhamento bíblico. E se ela não for crente? Você não vai mandar essa pessoa embora, tá? Não faça isso. Você não vai falar para ela, ó, a gente não vai fazer o aconselhamento bíblico, a gente vai fazer um evangelismo. Você não vai falar isso, tá bom? Não é isso que você vai fazer. Mas a prática que você vai ter com ela não é a prática do aconselhamento bíblico, vai ser a prática do evangelismo. Por quê? Porque essa pessoa precisa primeiro se converter. Ela precisa primeiro de Cristo Jesus, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí você pode me perguntar, Tássio, mas como que eu sei a posição espiritual do meu aconselhando? Tudo que for falado nessa aula de hoje, eu vou trabalhar 8 passos hoje. 8 passos. Na primeira etapa eu vou trabalhar 4, se Deus assim permitir, e na segunda eu vou trabalhar mais 4 passos. Tudo que eu vou falar, todos os passos, eles estão interligados. Um com o outro. Estão interligados. Então, por exemplo, esse ponto de você descobrir a posição espiritual do seu aconselhado, daquela pessoa que você está aconselhando, ele perpassa por esses outros passos também na sua conversa. Então, como que eu sei que a posição espiritual do meu aconselhado, se ele é crente ou se ele não é crente? Alguém me ajuda aí? Tá bem pequenininho ali, né? Não, tá... Pelos frutos se conhece a árvore, né? Jesus nos ensina isso. E isso tá lá num ponto que a gente vai ver que a gente chama de coleta de dados, né? A coleta de dados revela a fé real do aconselhado. Tássio, tem como eu saber certeza absoluta se o cara é crente ou não? Não. Tem como eu saber. Quem é que sabe? Deus. Só Deus que sabe se de fato uma pessoa é cristã, é crente no Senhor Jesus, de verdade, de fato. Porém, todavia, você tem como saber, através da coleta de dados, se essa pessoa tá pelo menos confessando Jesus, pelo menos falando de Jesus. E aí, o aconselhador, ele fica com o quê? Com a palavra do aconselhado. Você não tem como você julgar, porque você não sabe, você não é Deus, né? Nem eu sou Deus. Mas você fica com a palavra dele. Porém, na coleta de dados, você vai saber o que essa pessoa está confessando. Então, na coleta de dados, eu já vou adiantando aqui algumas coisas por conta do nosso tempo. Como eu falei, não tem como ser exaustivo, gente. O nosso tempo é pouco para falar de tanta coisa. Mas na coleta de dados, você já vai pegar uns dados que dá para você saber. Por exemplo, qual uma pergunta que eu posso fazer para uma pessoa para saber que ela é cristã de fato, que ela é crente ou não? Quem me ajuda aí? Um de cada vez, sem brigar, gente, sem brigar. Um de cada vez. Como? Se ela crê no sacrifício de Cristo. Rodrigo, se ela acredita em Deus, legal, então sim, com certeza, nós vamos falar sobre isso, com certeza.
Se ela vai à igreja, se ela congrega. Falta mais um eu quero só esse. Legal, muito bom. Isso nós vamos ver tudo na coleta de dados. Mas ó, o que ele falou aqui é importante. Essa pessoa confessou Jesus no batismo? O batismo não salva, não define que ninguém é crente ou não. Mas se a pe... Oi? É um indício. É um indício. Se a pessoa é cristã de fato, ela quer cumprir toda a justiça, ela quer obedecer à justiça de Deus. Então, através da coleta de dados, nós vamos percebendo. Se essa pessoa é crente, você prossegue com o aconselhamento bíblico. Se ela não é crente, você passa para o evangelismo. Anota a pergunta para a gente deixar para o final. Então vai, pode falar. Se ela lê a Bíblia, se ela faz devocional. Uma ótima pergunta para saber, né? Só que nós vamos. Isso é bom também. Só que nós vamos ver que às vezes a pessoa é crente, não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo fazer devocional, e é o que vai chegar para nós, tá? No aconselhamento bíblico. Mas isso é uma boa pergunta também. Vamos lá, então. Continuando aqui, né? Então, hoje nós vamos trabalhar os 8 passos do processo prático que o Wayne Amek, acredito que é assim que se pronuncia o nome dele, trabalha nesse livro. Ele chama de 8 Is. Eu não quis colocar 8 Is, não. Quis colocar 8 passos práticos. Mas é 8 Is, porque tudo começa com I, né? Fica fácil de decorar. Então, nós vamos ver aí, essa primeira parte é interação, que significa o quê? Construir um relacionamento. O primeiro ponto é você construir um relacionamento com o seu aconselhado. Segundo, inspiração, que é dar esperança bíblica. E eu repito aqui, esperança bíblica, tá? Terceiro, inventário, levantar dados da pessoa. E o quarto passo, que nós vamos ver só nessa primeira etapa, é a interpretação, analisar biblicamente todos esses levantamentos que você fez a respeito dele. Basicamente, ele trabalha esses primeiros 4 pontos, levando em consideração o despisse do velho homem, Colossenses, que vai dizer isso. E o segundo passo, deixa eu passar aqui para vocês, ele vai trabalhar o revestir-se. Primeiros 4 passos vai trabalhar sobre o despir-se do velho homem e os outros revestir-se do novo homem, que é Cristo Jesus. Por que que no aconselhamento isso é muito importante, gente? Já adiantando algumas coisas aqui. Porque o aconselhamento bíblico, ele trabalha não somente com você falar o que é errado para a pessoa. Você não trabalha apenas denunciando o erro da pessoa. Sim, trabalha também com isso. Mas não é só falando o que é errado. Não só o que a pessoa precisa despir. Não só o que a pessoa precisa parar de fazer. Não é só isso. Por quê? Porque a Bíblia não trabalha assim. A Bíblia trabalha, sim, com o despir-se do velho homem, mas ela não para aí. Ela continua com revestir-se do novo homem. Então sempre é assim que funciona a dinâmica. Não é, a Bíblia fala assim, aquele que mente, pare de mentir, certo? Certo. A Bíblia fala assim. E ela para aí? O apóstolo Paulo para aí? Pare de mentir e pronto. Agora vão para casa de vocês. Fale a verdade. Agora fale a verdade. Então o aconselhamento bíblico ele trabalha nessa dinâmica. Você não deixa um hábito pecaminoso sem você aplicar um hábito que glorifica a Deus, um hábito bom, uma virtude, né, que nós chamamos de virtudes teologais, boas virtudes, né? Então é basicamente nessa dinâmica que nós vamos trabalhar. Beleza? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos caminhar, né? Gente, muito que eu vou falar aqui também, além de que eu tô tendo o livro como base, eu tive muitas aulas a respeito disso na faculdade, professor André, de aconselhamento bíblico, e a aula prática para mim é uma aula maravilhosa, porque nós aprendemos detalhes, coisas que talvez nos livros a gente não aprenda. Esse livro é muito bom, mas tem coisas que a gente talvez não aprenda, né? O primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração no nosso aconselhamento bíblico é a interação. O que eu quero dizer com interação? Construir relacionamento com o seu aconselhado. É você construir um relacionamento com ele. Criar confiança. Esse é o primeiro ponto.
Gente, se o seu aconselhando não confiar em você, seu aconselhamento não vai fluir. Não vai fluir. Então, o aconselhado ele precisa sentir que está diante de alguém que o ama genuinamente, não de um juiz. Você precisa demonstrar amor e interesse. Perguntar, ouvir, lembrar detalhes. Pequenos gestos revelam cuidado pastoral real. Ouvir com atenção, escuta ativa, sem julgamento prematuro. O conselheiro ouve antes de falar. Então, esse é o primeiro ponto, criar interação. Alguns aqui que estão aqui já foram meus aconselhados, né? Eu já aconselhei algumas pessoas que estão aqui, então já sabem como que eu trabalhei, né, com vocês, com alguns que estão aqui, outros não. Mas quem já fez sabe que a primeira coisa que eu quero demonstrar para a pessoa é que ela precisa confiar em mim. E quando você fala isso para a pessoa, que a pessoa precisa confiar em você, você não. Isso tem que ser de verdade. Você tem que estar com essa pessoa de verdade. Você tem que falar, ó, o que dá para você vai dar para mim. Sabe por que o aconselhamento bíblico foi tão. Teve além do advento no século XIX da psicologia, mas existe outro motivo que o aconselhamento bíblico ficou tão rejeitado, sumiu das igrejas, por conta da falta de confiança. E vocês que estão aqui como conselheiros bíblicos, a primeira coisa que vocês têm que passar para o seu aconselhado é confiança. E vocês precisam ser de verdade. Por quê? Porque a pessoa precisa confiar em você e ela precisa saber que tudo aquilo que ela falar para você não vai sair dali. Aprendi com o pastor André, desculpa, viu, pastor? Vou ter que te citar muitas vezes aqui, mas eu aprendi com ele uma coisa muito importante. Primeira coisa, ó, o que sair daqui do aconselhamento não foi porque eu falei. Se saiu daqui foi porque você falou, mas porque eu falei não. E isso, meus irmãos, tem que ser de verdade. De verdade, é para ninguém. É para ninguém. Amém? Isso é pra gente. Você precisa demonstrar essa confiança e você precisa assumir a responsabilidade por essa confiança. Se você de fato quer ser um aconselhador bíblico eficaz, você precisa demonstrar essa confiança. A pessoa tem que saber e tem que confiar que aquilo que ela falou para você não vai estar no outro dia no jornal. Não vai estar no outro dia no Instagram lá, no WhatsApp. A pessoa precisa confiar em você. Amém? Então, por isso que para ser um conselheiro bíblico, a pessoa precisa ser confiável. Não é qualquer um, a pessoa tem que ser crente. A pessoa tem que ser crente. Porque se você é um fofoqueiro ou uma fofoqueira, não dá. Precisa se arrepender disso para ser um conselheiro bíblico. Porque esse é o primeiro ponto, um ponto importante. O que está no gabinete, ou que está no local de aconselhamento ali que você está tendo, não pode sair dali. Você precisa passar essa confiança. Outra coisa, as pessoas vão chegar pra gente todas ferradas. Todas ferradas. Cheio de BO, cheio de problemas. Quem já é conselheiro sabe disso. Quem não é, também imagina. Vocês vão ouvir ou já ouviram coisas terríveis. Terríveis mesmo. Imagina aí, coisas terríveis, é isso mesmo que você vai ouvir lá, coisas terríveis. A pessoa vai estar totalmente magoada, chateada, com o coração, a vida toda zoada. E aí, na aula passada, nós vimos, né, aquele triângulo, né? Então a pessoa não vai estar naquela relação com Deus, ela vai estar ali, ó. Pessoal, quem veio na aula passada lembra disso aí. Nesse primeiro momento, gente, você tem que entender a situação. Essa pessoa não está pensando em Deus. Não adianta você chegar para aquela pessoa e falar assim, ó, você precisa perdoar aquele cara. Sim, ela precisa perdoar aquele cara, mas primeiro você precisa entender a dinâmica. Você não pode já chegar como juiz, como aquele conselheiro que já quer dar voador na pessoa. Não, você precisa acolher aquela pessoa. Aquela pessoa já tá zoada. Ela precisa de acolhimento. Ela precisa nesse momento, nesse primeiro momento, tá, gente? Que perpassa durante todos os momentos, tá? Essas coisas, elas são interligadas. Então, você precisa ouvir essa pessoa. Ouvir essa pessoa. Ouvir mais do que falar. Acolher essa pessoa. Entender que ela tá toda zoada e esse é o momento de você pegar dados, coletar dados, abraçar essa pessoa, escutar essa pessoa, sem fazer esse julgamento prematuro, porque você ainda nem ouviu a pessoa totalmente, nem sabe ainda do BO todo. Então, calma um pouquinho. Primeiro ponto, passe confiança. Porque sem um relacionamento, a pessoa não vai querer mais ser aconselhado por você.
Não vai querer. Se ela não confia em você, ela não vai querer se abrir com você, ela não vai querer confessar os seus pecados, não vão querer falar nada do que está acontecendo. Então, sem relacionamento, não há aconselhamento eficaz. Beleza? Segundo ponto é a inspiração. O que é isso, inspiração? É dar esperança bíblica ao aconselhado. Eu preciso que vocês decorem esse texto bíblico, Romanos 15, 4. Não precisa ser agora não, tá? Mas vocês precisam decorar esse texto aí. Olha o que a palavra de Deus fala. Tudo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está escrito na Bíblia que foi escrito para o nosso ensino. Para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, Paulo está falando de quê, gente? Da Bíblia. Ele não está falando de outra coisa, não. Ele está falando da Bíblia. Das Escrituras, tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Ou seja, a Bíblia é um livro de esperança. Então, essa segunda parte é importantíssima na prática do aconselhamento. Então, o primeiro ponto é você ter essa interação, o segundo é você dar esperança bíblica ao aconselhado, mostrar que a mudança é possível. E aqui, gente, não é você trazer falsas esperanças como o mundo faz, como a psicologia secular faz, não é isso. É você trazer esperança bíblica. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia é um livro de esperança. E nós estamos partindo do pressuposto que essa pessoa é cristã. Senão você está trabalhando com o evangelismo, né? Então você precisa mostrar que a mudança é possível. A Bíblia não apresenta casos sem solução. Uai, Tassi, como assim? Está dizendo que o BO vai se resolver? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Oi? Romanos 15, versículo 4. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que todo problema humano tem resposta no Evangelho. Tem resposta adequada no Evangelho. E isso é o que a Bíblia afirma. Apontar sempre para Deus. Deus é a fonte de toda transformação real, gente. Não o conselheiro. O conselheiro, ele não aponta para ele. Porque se você apontar para você, você está enrolado. Você também é cheio de BO. Né? Cheio de pecado, cheio de erro. Você nunca pode apontar para você. Você aponta para Deus, não para si mesmo. Todavia, o conselheiro ele precisa ter um bom testemunho. Ele precisa ter um ótimo testemunho. Então, se você quer ser um conselheiro bíblico, se prepare para se santificar. Mas não é só para ser um conselheiro bíblico, não, gente. Se você quer ser um cristão em Cristo Jesus, se você quer glorificar a Deus, você precisa se santificar, né? Isso é um padrão básico da vida cristã, né? Porém, todavia, o foco não é o seu testemunho. Não é a sua vida. Você pode dar exemplos, você pode usar exemplos, mas o foco é a Bíblia. Existem alguns casos que as pessoas perguntam para mim, né? No aconselhamento. Tá, mas e se fosse você? Quem já ouviu isso? E se fosse você nessa situação? E qual é a resposta que um conselheiro bíblico dá? Ah, se fosse eu faria isso, faria aquilo? Se fosse eu não sei qual atitude eu teria, mas eu buscaria responder de forma bíblica. Eu buscar a resposta para esse problema de forma bíblica. Todavia, a Bíblia tem resposta para você. A Bíblia fala o que você precisa fazer. A Bíblia te mostra o caminho que você tem que fazer. Então, eu estou pulando algumas partes aqui, porque essa parte nós temos que focar na inspiração. Combater o desespero. Como eu falei, muitos chegam ao aconselhamento sem esperança. O conselheiro é portador de uma esperança viva. Meus irmãos, nós somos arautos do Evangelho. Nós temos uma palavra de Deus que ela é poderosa. A Bíblia, ela é poderosa. E nós acreditamos nisso. Se você é um conselheiro bíblico e não acredita nisso, você tem que fazer outra coisa. Porque você precisa acreditar que a Bíblia é poderosa. Você acredita? Então você precisa mostrar para o seu aconselhado que a Bíblia é poderosa. Que a Bíblia tem resposta, trazer confiança para essa pessoa. Através das Escrituras. Porque, como eu falei, a pessoa vai chegar toda zoada. Ela vai chegar com o quê? Quem viu aí na primeira aula? Eu já vi tanto o pastor André dando as aulas que eu já sei até de cor. Medo, culpa e desesperança. Falou? Deve ter falado. Medo, culpa e desesperança. As pessoas vão chegar dessa forma, sempre. Medo, culpa e desesperança.
cheio de desesperança, cheio de BO, cheio de culpa, culpado por coisas que fez, culpando os outros por aquilo que os outros fizeram, e tantos problemas, e o conselheiro bíblico, ele precisa o quê? Trazer esperança bíblica. O conselheiro precisa crer que pode mudar pela graça de Deus. Se você mesmo não acreditar no que você está ensinando, não adianta nada, né? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a gente chama de inventário ou investigação. Isso não necessariamente, gente, precisa ser nessa ordem. Como eu falei, elas são interligadas, né? Tudo isso pode acontecer junto, ao mesmo tempo. Estão entendendo, né? Tá tranquilo. Levantar dados concretos da vida da pessoa. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Fazer as perguntas certas. Perguntas bíblicas, não clínicas. Nós precisamos mudar um pouco o nosso linguajar, né? Tirar um pouco desse linguajar psicológico que nós temos e trabalhar perguntas bíblicas. A Bíblia ela tem formas que nos ensina, que nos mostra como a gente perguntar para as pessoas. Que revelam padrões do coração, não apenas sintomas externos. O conselheiro bíblico ele sempre está atento em quê? No coração. Não apenas na aparência. É lógico que o que acontece no coração, com o tempo, reverbera para o exterior. Mas nem tudo que está no exterior é o que de fato está no coração. Beleza? Entender hábitos e histórico. Compreender contexto da vida, família, relacionamentos, vida espiritual, padrões de pecado recorrentes. Usar um formulário de dados pessoais que organiza as informações e guia a investigação de forma estruturada. Eu, particularmente, eu uso um formulário, né? Quem já foi meu aconselhado aqui sabe que eu uso um formulário. Pastor, nós podemos disponibilizar aquele lá depois no grupo? A gente vai disponibilizar no grupo um formulário lá. Você não necessariamente você precisa usar ele, você pode usar outros, né? Mas sempre utilize, é uma dica, tá? Não é uma ordem, não, é uma dica, tá? Sempre utilize um formulário. Para que esse formulário? Para você anotar esses dados, né? O que a gente vai disponibilizar, eles contêm perguntas, já é pronto, perguntas que vão te ajudar nessa coleta de dados, nesse levantamento de dados, como alguns irmãos aqui colocaram muito bem, né? No início que eu perguntei. Coletar dados é importantíssimo, informações sobre o seu aconselhado. Isso é um passo fundamental. Por quê? Porque você vai investigar essa pessoa, sempre levando em consideração o quê? Que também vai falar aqui na interpretação, que geralmente o seu aconselhado está mentindo para você. Mas você não vai falar isso para ele, né? Lógico. Você não vai falar que ele está mentindo, né? Mas você vai sempre pensar que ele está mentindo para você. Que ele está ali com alguma outra coisa. Sempre o problema é mais profundo, gente, do que a pessoa está expressando. Sempre é algo mais profundo ali. Mas com esse inventário, você vai ter mais ferramentas para poder trabalhar com eles. Quer ver um exemplo? Algumas pessoas, eu já até aconselhei algumas nesse sentido, elas achavam que tinham depressão, que estava com depressão. E todos nós temos depressão, tá, gente? Depressão é normal da vida, né? Mas ela achava que estava com aquela depressão que o DSM diz, né? Ela achava que estava com esse problema aí. Beleza. E aí, com esse diagnóstico, com esse formulário, eu descobri que a pessoa não era depressão. Dá para você pegar uns dados. E aí depois, vou falar mais na frente, mas já adiantando, que passei algumas atividades físicas para essa pessoa, a pessoa acabou. Mas como que deu para descobrir o que essa pessoa tem? Através do levantamento de dados. Então esse levantamento de dados é fundamental, é importantíssimo. Levantar informações. Por que nós aconselhamos sempre anotar? Se você não quer usar o formulário, tudo bem. Esse formulário que a gente vai disponibilizar, tudo bem. Mas pelo menos pegue uma caneta e um papel. Se você é igual eu, você vai escrever, você vai esquecer muita coisa. E você esquecer é ruim no processo do aconselhamento, porque isso vai trazer o quê? Falta de confiança. A pessoa vai pensar que você não está muito interessado no que ela está passando, né? Então anote tudo que for possível, tudo que é importante, todos os dados possíveis, né? Existe, nesse formulário que a gente vai passar, ele tem um ponto muito importante, que a pessoa está ciente, ela está confessando algumas coisas, né? Ela coloca lá que ela está ciente que ela está tendo um aconselhamento bíblico, porque depois você
você está se prevenindo até juridicamente. Não é, minha irmã? Você está se prevenindo contra até coisas que a pessoa pode fazer contra você, né? Então, o inventário é muito importante. Outro ponto na coleta de dados, deixa eu ver se eu coloquei aqui mais para frente. Coloquei não. Gente, que é muito importante, que eu não posso deixar de falar, é a forma, né? Que tá até na primeira parte aqui, na interação. Na forma. A forma de você se portar no aconselhamento bíblico é muito importante. É muito importante. Eu sei que para muitos aqui vai ser o beabá, mas tem gente que nunca ouviu falar sobre isso. Mas a forma de você se portar é muito importante. Primeiro, sempre esteja com as suas mãos onde todo mundo possa ver, onde as pessoas possam ver. Homens, nunca aconselhe uma mulher sozinho, você e ela. Veja sempre se tem alguma outra pessoa, ou se você e sua esposa. Mulheres, nunca aconselhe um homem sozinho, sempre acompanhado. Se ó, aqui é um gabinete de aconselhamento, é um gabinete pastoral, é um gabinete de aconselhamento. Olha o que que tem. Temos vidros, temos câmeras. Então, assim, isso é muito importante. Muito importante, gente. A postura no aconselhamento bíblico. Outro ponto importante. Gente, por favor, avise as pessoas que sabe que se preocupa com você, marido, mulher, filho. Gente, agora eu tô num aconselhamento. Não vai dar para atender o celular agora. Coloca o celular no modo avião e esquece esse celular na hora do aconselhamento bíblico. Pelo amor de Deus. Não fica olhando o celular na hora que você está aconselhando alguém, não. Não faça isso. Tá ali aconselhando e olhando as mensagens. Não, você precisa dar atenção para a pessoa. Você olhe no olho da pessoa. Se porte como um conselheiro bíblico. Se porte de forma adequada. Isso é muito importante. Beleza? Tranquilo? São questões práticas aí. E, indo aqui para nossa quarto ponto aqui, interpretação. Analisar biblicamente o problema levantado. E aí, como eu falei, o coração é enganoso acima de todas as coisas. Quem pode conhecê-lo, né? Jeremias 17:9. Então, essa parte que ainda se encontra no despir, né? Você precisa analisar biblicamente o problema levantado, identificar a raiz no coração. Todo comportamento problemático, pecaminoso, tem uma raiz espiritual, um ídolo, um medo, uma crença falsa. Sempre tem. E aí você precisa analisar isso. Você analisa isso através do seu inventário que você fez, né? Você levantou os dados sobre o seu aconselhado, você vai fazer esse levantamento e através disso você vai fazer essa interpretação. As perguntas que foram respondidas, as formas que foram respondidas. Anotem sempre, gente, isso é importante. Anota a resposta da pessoa, não só citar a sua pergunta, mas anota o que essa pessoa respondeu. Eu nos meus aconselhamentos, eu levo para casa e oro em cima. Oro em cima. Pego e oro mesmo. Falo, Senhor, o que está acontecendo aqui com essa pessoa? Coloque diante do Senhor o que foi levantado, as coletas de dados. Discernir pecados e motivações. A análise vai além do que a pessoa faz. Busca entender por que faz à luz das escrituras. Não é só o que ela faz, não é só a prática, mas o porquê que ela faz isso. Por que aquela pessoa está praticando tal ato. Então, assim, ó, o irmão falou sobre rotina. Isso é muito importante. Às vezes, só organizar a rotina. Eu, por exemplo, eu também sou aconselhado, tá? Eu também tenho um conselheiro. Quando o meu pastor me aconselhou, ele falou assim, cara, sua vida não tá muito legal, não. Tem que arrumar essa rotina aí. Às vezes é só isso que o seu aconselhado precisa, arrumar a rotina. Então, pegar os dados sobre a rotina dessa pessoa, como que você acorda e faz o quê? Você toma café, vai o quê? Como é que é a sua rotina? O que você faz no dia a dia? Então, você pega esses dados, vai levantando, e através desses dados você ora e vê o que pode ser analisado, né? Ainda é a parte da interpretação. E aí você usa essa ferramenta aqui, ó, ídolos diagnóstico. Ou seja, essa ferramenta ajuda a identificar o ídolo funcional central. As pessoas sempre têm um ídolo, meus irmãos. Nós trabalhamos aqui uma série, né? A Fábrica de Ídolos. Todo mundo tem um ídolo quando que precisa ser destronado. O coração sempre está criando um ídolo que precisa ser destronado. E aí nós precisamos ajudar essa própria pessoa a identificar o ídolo funcional dela.
Pode ser aprovação, pode ser controle, pode ser conforto, pode ser poder, pode ser vários ídolos que está no coração dessa pessoa. Outra coisa, o aconselhamento, na interpretação, você está interpretando os dados que você tem, a conversa que você teve, o que você escutou. O conselheiro ele precisa ouvir bastante, né? Ouvir muito. Mas ele vai pegar esses dados, ele vai fazer essa interpretação, mas o objetivo dele é levar o seu aconselhando a ele mesmo reconhecer o seu ídolo. Então você tem um papel de fazer com que essa pessoa, que o seu aconselhado, reconheça o seu ídolo. Não é você falar diretamente, não. Depende do caso, né? Cada caso é um caso. Mas a maioria dos casos você precisa levar essa pessoa a identificar esse ídolo do coração dela para que ela se arrependa. Ela se arrependa desse ídolo que tá ali escondidinho, que às vezes ela nem percebe, né? Então não basta saber o problema apenas. É preciso entendê-lo à luz da palavra de Deus, à luz das escrituras. E a palavra de Deus, ela tem muitas ferramentas pra gente aí. Amém? Vou fazer diferente, eu vou parar agora, nós vamos fazer um intervalo. Eu vou mandar esse formulário ali, ó. Eu achei ele aqui. Eu tenho outro que eu tirei algumas coisas, eu reformulei, né? Da forma que eu acho melhor. Mas o que eu faço com esse formulário? Se eu já conhecer a pessoa que eu estou aconselhando, eu já dou uma trabalhada nele, né? Melhor, para a pessoa específica, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É um formulário que contém os dados da pessoa. Você pede para a pessoa preencher. Eu aconselho vocês a ir preenchendo, perguntando, e vocês vão preenchendo o formulário. É melhor, porque vocês vão pegando os dados, a pessoa vai falando, você vai preenchendo. Então aqui, ó. Deixa eu tentar passar aqui, tá difícil. Eu vou mandar lá, que eu não tô conseguindo, não. Beleza, eu vou mandar lá depois. Vou prosseguir aqui. O pastor André vai mandar aí também. Então vamos lá, nós paramos interpretação, né? Então todos esses 4 pontos, o Mack, né, ele vai falar que é a parte do despir. Ou seja, despir, né, é o passo de você conhecer, interagir, levantar dados e interpretar. Agora vamos praticamente para a segunda parte. Mas não é bem segunda parte, tá, gente? É entre aspas segunda parte, porque todos eles são interligados. Todos esses passos são interligados entre si. Então nós vamos para o passo 5, que é a instrução. O que é a instrução? É ensinar a verdade bíblica ao aconselhado. Então você agora vai, nessa parte, você vai mostrar o que Deus diz, ou seja, você vai às escrituras e ensina passagens diretamente relevantes para a situação específica daquela pessoa. E a Bíblia tem resposta para tudo, como nós falamos, né? Ah, Tássio, mas a Bíblia não tem, a pessoa está lá viciada em maconha, a Bíblia não fala sobre maconha. Mas a Bíblia tem princípios que te ensina, que você instrui essa pessoa através da palavra de Deus. Corrigir pensamentos errados, substituir crenças e padrões de pensamentos que contrariam a palavra por verdades bíblicas sólidas. E ensinamento centrado no Evangelho. Toda instrução aponta para Cristo, não para o moralismo nem esforço próprio. Então, o conselheiro, para que ele tenha, voltando aqui lá para o primeiro passo, para que ele tenha essa interação, sabe uma coisa que precisa ter? Compaixão. O conselheiro ele precisa ser cheio de compaixão. Ele precisa amar como Jesus amou. E tem vários textos que mostram que Jesus é cheio de compaixão. Você tendo essa compaixão, você vai ensinar centrado no Evangelho. Não centrado em moralismo, porque você não vai se achar melhor do que quem você está ensinando, quem você está aconselhando. Não centrado no legalismo, né? Lei, não, mas centrado no Evangelho, em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,16 é o texto fundamental sobre a suficiência das Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Então a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, né? Toda a Escritura, ela tem esse poder de ensino e de instrução.
Então você vai às escrituras, com o seu aconselhado, leve ele às escrituras a respeito daquele problema específico. Como que eu faço isso? O conselheiro bíblico ele tem que ler Bíblia. É uma característica do conselheiro bíblico é ele ler Bíblia. Mas hoje nós temos muitas ferramentas, né? Inclusive um livro desse aqui é uma ferramenta maravilhosa. Te ajuda bastante, né? Temos muitas ferramentas que te induzem, que te leva à palavra de Deus, sempre a palavra de Deus, né? Então, vou dar um exemplo de um caso aqui. Nós vamos trabalhar numa aula aqui, eu não sei qual é ela especificamente, mas é aconselhando em casos difíceis. Aconselhamento em casos difíceis, né, pastor? Mais ou menos isso o nome. Vamos trabalhar em casos difíceis, vai ter um módulo aqui falando especificamente sobre isso. Existem casos muito difíceis, que você fala, caraca, e agora? Como é que eu vou fazer isso, né? Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estava com um caso de esquizofrenia. O diagnóstico era, né, o CID do cara era gigantesco, né? E o que é esquizofrenia? Loucura. Esquizofrenia é loucura. E a Bíblia trata sobre isso? Trata. Estava conversando até com o Carlos, né, na outra aula, a respeito disso. A Bíblia trata e trata muito. O problema é que a gente, às vezes, não passa por esses textos, né, de forma rápida, mas a Bíblia trata muito sobre isso. E o que é, de fato, a esquizofrenia? É loucura, a pessoa fica doida, louca mesmo. Só que a palavra de Deus, ela tem resposta para isso, porque geralmente a loucura, ela parte do pressuposto de crenças erradas, crenças falsas. Eu, quando eu era pequeno, eu via tanta coisa e eu via de verdade. E eu acreditava naquilo, aquilo não era uma mentira. Então, a pessoa que tem esquizofrenia, ela está ouvindo vozes, ela está vendo coisa, ela está vendo de verdade. E o conselheiro, ele não pode achar que ficar zombando, né? Lembra do princípio? Isso é terrível, zombar, a pessoa faz uma pergunta, você fazer pouco caso da pergunta do... Nunca devemos fazer isso, fazer pouco caso de uma pergunta feita, de uma colocação, do que a pessoa está falando. As pessoas falam, eu estou vendo bonequinhos de gel. Vai acontecer, viu, gente? Estou vendo bonequinho de gel, você vai, não existe isso não, você está maluco? Não, gente. Trata com seriedade, ó, sempre. Como é que é, pastor? Pressão? 12/8. Só matei alguém. Você não vai, meu Deus, desesperar, não. O conselheiro bíblico, ó, pressão, calma, 12/8, certinho. Fica tranquilo. Sempre tem que ter calma. E aí, a Bíblia, ela vai trazer respostas para isso, por quê? Porque são crenças erradas. E você vai respeitar porque aquela pessoa está vendo isso mesmo, gente. Ela não está mentindo, não, ela está vendo aquilo. Mas por que ela está vendo aquilo? Porque ela crê errado. Ela está crendo errado. E aquilo que ela está vendo é real, ela está escutando de fato e de verdade. Ela está louca mesmo, ela está vendo isso de fato e de verdade. Então você tem que tratar isso com respeito, que a pessoa está sofrendo. Nós não minimizamos o sofrimento da pessoa. Então a pessoa de fato está sofrendo e você precisa trabalhar isso com ela com calma, com amor, com graça, mostrando nas escrituras e levando ela a ter uma crença correta. Porque o problema de tudo está o quê? Lá na primeira aula, na primeira e na segunda aula, cosmovisão. Alguém respondeu aí, o pessoal está afiado. Cosmovisão, na visão de mundo, no que a pessoa acredita. E as pessoas acreditam em várias coisas, acreditam em tantas coisas. Então, assim, você vai mostrar nas escrituras a forma correta. Substituir crenças, corrigir pensamentos errados, substituir crenças e padrões de pensamentos que contraria a palavra por verdades bíblicas sólidas. As pessoas têm padrões de pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Elas creem, elas determinam coisas, elas acreditam que elas são coisas que a Bíblia diz que elas não são. E você vai mostrar. Se a pessoa é crente, a pessoa vai dizer assim, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Vai se autodenominar, né? É porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? E você fala, você está dizendo isso, você crê nisso. E a pessoa crê de verdade, tá, gente? Como eu estou repetindo isso para a gente não levar, nunca brincar no aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico não é lugar de brincar, é um lugar sério, é um lugar de batalha, lugar de guerra. Então a pessoa está falando isso de forma séria. E você vai mostrar biblicamente, não. A Bíblia fala que você, em Cristo Jesus, é uma nova criatura, e que em Cristo Jesus você é um filho de Deus, e que em Cristo Jesus você é isso, isso e aquilo. Você não é isso que você está falando que você é.
Ah, não, mas é porque na minha infância eu fui assim. Tá, na sua infância você é assim, mas em Cristo, agora você é uma nova criatura. Tem novidade de vida para você. Então, o ensinamento sempre sentado no Evangelho. Então, você vai instruir o seu aconselhado pela palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o centro e o agente da mudança real. Nós acreditamos piamente que a palavra de Deus ela é poderosa para mudar, para transformar, porque ela é mais cortante do que espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos do coração, mais profundos do coração humano. Né? Então, isso é que nós acreditamos. Então, você precisa instruir biblicamente o seu aconselhado. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Não se esqueça disso. Instrução é importante. Próximo é indução. Você nunca, como eu falei, né? Você vai levar o aconselhado à decisão e ao arrependimento, mas você nunca vai decidir por ele, tá? Quem decide é ele. Quem decide é o seu aconselhado, não é você que vai decidir para ele. Então você confronta com amor, o conselheiro confronta padrões de pecado com verdade e ternura, fidelidade sem crueldade. Tem um pastor amigo nosso, ele disse o seguinte: a gente sempre tem que falar com firmeza, mas sem perder a ternura. Que nós erramos muito nisso. Nós, às vezes, não é nem firme, né? Que é um problema, mas sempre tem que ser firme na doutrina, sempre ser firme, mas nunca perder a ternura, nunca perder a compaixão, o amor. Por quê? Jesus é desse jeito. Jesus ele sempre olha com compaixão, fala com firmeza, mas sempre amando, sempre buscando. O desejo do conselheiro bíblico, gente, é a restauração da pessoa. Ele crê de fato naquela restauração e ele deseja isso. Então ele está com a pessoa mesmo. Eu estou abraçado com você porque eu quero ver você restaurado em Cristo Jesus. Eu acredito no poder da palavra de Deus. Então você confronta com amor. Exortar a prática da verdade. Não basta entender, é preciso decidir agir de acordo com o que a palavra ensina. Você não instruiu a pessoa? Muitas vezes a pessoa, no processo do aconselhamento, ela diz: caraca, entendi, é isso mesmo. Mas não pode parar aí, não entender. Porque nós entendemos muitas coisas, mas não praticamos. Então, às vezes, o seu aconselhado vai entender que ele precisa ler a Bíblia todo dia. Você mostrou para ele lá. Ó. Da mesma forma que você precisa comer de alimento, né, para suprir o seu corpo, você precisa ler a Bíblia todo dia. E o cara entendeu. É mesmo, ó, isso aí é verdade. Só que ele fez? Ele vai fazer? Então, você precisa explicar isso, precisa falar para ele decidir agir além do que ele entendeu. Porque às vezes ele nem vai entender. E aí o entender aqui também tem a questão do sentir, tá, gente? A pessoa ali, enquanto você está conversando com ela, nossa, maravilhoso, né? Mas daqui a pouco, acabou. Então assim, você vai falar, ó, você não vai ler a Bíblia porque você está sentindo de ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa ler, mesmo sem você sentir nada. Você precisa fazer isso mesmo sem sentir. Num caso de relacionamento, ó, você precisa fazer isso com a sua esposa ou com o seu marido, mesmo sem querer fazer. Você não quer fazer isso, você quer matar. Eu sei que você quer matar ele, eu também, mas faça sem querer. Por quê? Porque o crente vive por fé, não por vista. Ele vive porque a palavra de Deus ensina. Então ele vai fazer o que a palavra de Deus ensina, independente dele estar sentindo ou não. Precisamos passar isso para o nosso aconselhado. Chamado arrependimento. O arrependimento bíblico inclui mudança de mente, metanoia, não apenas emoções, mas direção. O arrependimento na Bíblia, gente, não é apenas remorso, não é apenas emoção. A pessoa falar para você: é mesmo, eu estou errado mesmo, eu fiz isso mesmo. Não. Só isso. 12/8, mesma coisa. O cara está chorando lá e você está como? Tranquilão. Não vai cair na mesma noite. Deixa eu chorar aqui com você, aqui, é verdade. Arrependimento se dá na mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Não é só emoção, não. Precisa ter essa mudança de comportamento. Então, aqui acontece o chamado concreto da mudança do coração. Então, você, conselheiro bíblico, você precisa levar, através da instrução, depois você vai à indução, levar o seu aconselhado ao arrependimento, né? Novamente, não é você que vai se arrepender por ele, não é você que vai tomar a decisão por ele, é ele que tem que tomar as decisões. Você nunca vai chegar para uma pessoa e falar assim, ó, não faça isso. Você vai falar, ó, não, o ideal é não fazer isso, tá? Mas a decisão é sempre
dele. Não vai tomar a decisão, não, pelo seu aconselhado, não, tá? Você é conselheiro, né? Você não é um conselheiro bíblico. Próximo aqui, estamos quase caminhando para o final, hein, gente? Vou terminar dentro do tempo, pastor. Implementação agora. Aplicar na prática o que foi ensinado. Dar tarefas para o seu aconselhado. Dar tarefas é muito importante. Então não esqueça de passar tarefa para ele. Exercícios entre sessões baseados em passagens bíblicas para aplicar os princípios aprendidos. Então nesse processo todo você já identificou tudo isso e você vai passar tarefas. Tarefas que são essenciais para você passar para o seu aconselhado. Quem sabe aqui? Me fala aí 3. Que essas não podem faltar. Oração, leitura, jejum, congregar. A galera tá afiada aqui, hein? Oi? Ler a Bíblia todo dia. Todo mundo tá afiado aqui, muito bom. Então, algumas tarefas. Todavia, gente, criar planos concretos de mudanças, metas específicas, mensuráveis e alcançáveis para o cotidiano do aconselhado. Então, também você não vai meter... você vai ler agora o Novo Testamento todo, até tal. Também você tem que entender a situação do seu aconselhado, entendeu? Tem gente... Eu peguei a prática agora que o pastor André está fazendo também. É um capítulo. Um capítulo. Mas é um capítulo bem lido. Entender esse capítulo, né? Nem que você fique a semana toda, mas lê esse capítulo bem lido, bem para você entender mesmo, né? Então você vai direcionar... Por exemplo, a pessoa está sofrendo. Geralmente as pessoas estão sofrendo, né? Mas qual é um livro bom para o sofrimento? Carta de Pedro, Evangelho de João, Jó. Ou seja, você sabe. Você lê a Bíblia, você sabe o que é. Então você vai direcionar o seu aconselhado a ler esses livros, que vai no processo lá que ela está passando. A pessoa está passando pelo luto, a pessoa está passando por algum problema. Então você vai direcionar a leitura bíblica nesse sentido. Amém? E prestação de contas. Isso aqui, gente, é importante. Revisar tarefas no início da próxima sessão. Avalia comprometimento e crescimento real. Então, assim, você precisa perguntar para a pessoa. Prestação de contas, ensinar ela. E aí, leu? Como é que está aí o que foi feito? Geralmente, às vezes, vai estar ruim, tá, gente? Mas aí você vai fazer o quê? Encorajar. Você vai encorajar. Às vezes, sabe o que vai ser preciso você fazer? Ler junto. Orar junto. Jejuar junto. E aí, meu irmão, tá fazendo jejum aí? Não dou conta não. Bora nós dois? Bora fazer um jejum? Porque aí a pessoa até anima, fala, pô, não é eu sozinho, né? Se eu fraquejar aqui, o bicho tá lá passando fome lá, né? Não, vai ser eu e ele. Então, assim, você às vezes vai ter necessário você fazer isso. Caminhar junto, né? Então, a prestação de contas é importantíssimo. E aí, o texto aí, né? Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você precisa falar para o seu aconselhado que se ele não cumpriu o que você propôs para ele fazer, porque você está ali para ajudar ele, né? Você não está ali para outro motivo, você está ali para ajudar ele. Ele não vai estar enganando você. Ele vai estar enganando a Deus. Ele vai estar enganando ele. Deus não, desculpa, que Deus ninguém engana, né? Vai estar enganando a ele mesmo. É o que o texto está dizendo, né? Está enganando a ele mesmo. Não seja só cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então você tem que deixar isso claro para ele. Ó. Você não fazer isso, você não vai estar enganando a Deus nem a mim. Você vai estar enganando a você mesmo. Você vai estar dificultando o seu processo de mudança, o seu processo de transformação. Por último, caminhando aqui por último, a integração. Tornar a mudança um estilo de vida permanente. Ou seja, você precisa consolidar novos hábitos para aquela pessoa. Ajudar o aconselhado a criar rotinas de piedade, palavra, oração, comunhão, aquilo que você instruiu, né, que sustentam a mudança. Inserir na vida da igreja, a comunidade cristã local é o ambiente de perseverança. O aconselhamento não substitui a igreja. E esse ponto aqui é importante, tá, gente? Muito importante. O seu aconselhado ele vai querer
às vezes, nem sempre, mas às vezes ele vai querer fazer de você o pastor dele, né? O guru psicólogo dele, né? Particular. Não, você não pode deixar a pessoa ficar dependente de você. Você tem que ajudar essa pessoa a caminhar sozinha. Todavia, gente, o processo o lugar, o correto mesmo, infelizmente, as igrejas abandonaram a prática do aconselhamento bíblico e terceirizaram isso. Então as pessoas fazem o quê? A pessoa chega com um problema para você, chega lá, Johnson, ô Johnson, eu tô todo zoado aqui. Aí o Johnson fala que não, calma aí, vou te passar o contato de um psicólogo aqui que ele vai te ajudar. Não é assim que funciona? Infelizmente. Terceirizam, né? Mas a igreja, ela tem a responsabilidade. Então, os pastores, principalmente os presbíteros e os pastores da igreja local, eles são responsáveis por aconselhar o seu rebanho. Eles são responsáveis. Então, eu sei que muita gente de outras igrejas, seu pastor e seus presbíteros, eles são responsáveis por aconselhar vocês. Eu sei que nem todos fazem isso, mas você, como um membro ali, precisa trazer essa cultura na sua igreja local. Fazer essa cultura de aconselhamento na sua igreja local. Aconselhamento bíblico. Porque eles precisam aconselhar vocês. É uma tarefa pastoral de aconselhar vocês. Então, a vida da igreja é o melhor lugar ali. Existe aquele aconselhamento informal, não é? E é no corredor, na vida cristã. Jay Adams vai dizer que toda conversa é uma conversa de aconselhamento. Deve ser uma conversa de aconselhamento. E não existe melhor lugar para ser aconselhado de forma informal do que no meio da igreja, no seio da igreja. Então, você precisa... como eu falei, às vezes o seu aconselhado, ele está indo para a igreja. Não está congregando, né? Mas ele está indo para a igreja, né? Mas às vezes não está. Então você vai ter... E ele pode ser crente, tá? Não está indo para a igreja, tá com algum problema lá e não está indo para a igreja. Então você vai orientar ele a ir para a sua igreja, para a igreja dele. E você também vai orientar ele a congregar direito. Porque ir para a igreja é congregar, gente? Não. Congregar não é só ir para a igreja, assistir o culto, né? Tem gente que fala assistir o culto. Eu falei aqui na IBD, não existe assistir culto, gente. Assistir culto, você assiste na sua casa lá. Você bota lá no YouTube lá, culto de alguma coisa e você assiste lá na sua casa. Na igreja você vai prestar um culto a Deus. Você vai para servir, para ouvir o evangelho, para ouvir a palavra de Deus, para louvar, para cantar. Você vai para servir seus irmãos, suas irmãs na congregação. Então você vai aconselhar ele a congregar de fato e a se envolver no processo da igreja local. Isso é muito importante, tá? Parceria com líderes. Ou seja, você como conselheiro, conselheira bíblica, você precisa integrar o seu aconselhado com a igreja local, com o pastor dele. Você precisa fazer isso. Então, se você tem essa parceria, conectar o aconselhado a discipuladores e líderes que fornecem a responsabilidade espiritual. Então, o ideal é fazer isso, gente. Eu estou te aconselhando aqui, porque talvez seu pastor não faça isso, o presbítero lá, as suas igrejas lá não tem esse costume, mas o ideal é que tenha. Então vamos lá, vamos conversar com ele, depois de um tempo, né? Lógico, que às vezes a pessoa tá ali com o coração fechado, né, para tudo isso, mas com o tempo você vai ter que direcionar essa pessoa para a igreja local dela. Ela precisa prestar conta para o pastor dela. Vocês estão entendendo essa parte? Existe uma pessoa que vela por a alma dessa pessoa, que está orando, chorando por essa pessoa lá. E essa pessoa precisa prestar contas. Ela faz parte de uma comunidade. Ela precisa prestar conta para a sua comunidade local. Então é bom fazer essa conexão. Nós temos um papel muito grande. Estamos tentando, aqui com a nossa igrejinha, algumas outras igrejinhas aí estão tentando criar essa cultura de aconselhamento bíblico. Amém? Então o objetivo é perseverança e transformação permanente, não mudanças momentâneas. Por quê, gente? Porque muita gente vai ter uma mudança ali momentânea, mas depois volta de novo. Então a gente precisa consolidar isso. E não existe um melhor local para consolidar do que a igreja local. Do que a igreja. A igreja de Jesus Cristo é importantíssimo. Não deixe o seu aconselhado sem igreja. Não deixe não. Porque senão nem crente ele não está sendo, né? De verdade. Então você precisa ajudar ele a se interagir com a igreja local. Então um resumo aqui, para a gente caminhar aqui para as perguntas. Interação, inspiração, inventário, interpretação. Ficou junto ali, né? Instrução, indução, implementação e integração. O conselheiro bíblico não é apenas
O aconselhamento bíblico não é apenas conversa, é um processo intencional de transformação do coração pela palavra de Deus. Então não é apenas uma conversa, tá, gente? É um processo intencional. Você precisa ser intencional nesse ato que você está tendo. Você tem é de propósito. Beleza? Por último, quero encorajar vocês com a palavra de Deus. Pregue a palavra. Esteja a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Esse corrigir aqui, esse exortar, pode ser traduzido como aconselhar. Então, gente, é isso. A aula de hoje é essa. A próxima aula vai ser o módulo 4 e eu quero abrir para as perguntas agora. Vou chamar o pastor André aqui na frente. Fazer uma pequena mesa redonda. E vamos para perguntas. Me falaram aí que tem um bocado de pergunta aí, viu, gente?